Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs que vão assistir esse vídeo. Que a glória de Deus e a presença do Eterno esteja com cada um de vocês. Já fazem cerca de 3 semanas que eu não faço mais esses vídeos e aqui estou de volta em meio a uma questão. Me foi perguntado ontem por um irmão muito abençoado um assunto que intriga muitas pessoas e deixa muitos em dúvidas. E eu queria deixar claro, segundo a palavra de Deus. A pergunta foi o seguinte: meu irmão Bruno, estar na presença de Deus é estar na igreja todos os dias? Eu imagino que essa questão ela não seja somente desse nosso irmão, mas de muitas outras pessoas que, infelizmente, talvez devido à sua doutrina ou ensinamento da família ou dos governantes, têm essa mesma dúvida. E eu gostaria de deixar claro o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Para tratar tal assunto, eu gostaria que vocês, junto comigo, empunhassem as suas espadas no livro de João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Quando Yeshua, o Filho de Deus, ele se encontra com uma mulher em meio a um povo a qual o judeu era inimigo, os samaritanos. E naquele contexto de indagações, Yeshua deixa duas coisas muito bem claras. João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte: mas está chegando o tempo, nas vossas escrituras provavelmente está a hora, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Ou, importa o que o adore em espírito e em verdade. Então essa é a mensagem de Cristo para aquela mulher, num contexto onde existia uma grande guerra sobre onde eu devo adorar, quem adorava de maneira correta entre judeus e samaritanos. E é bom deixar algumas coisas claras sobre adoração. Adoração é prestar culto, é venerar, é exaltar, é colocar acima, é idolatrar. E nós sabemos, através principalmente do Salmo 148, que é um grande exemplo de adoração, que toda criatura ela deve adorar, exaltar o nome de Deus. O salmista ele começa dizendo, desde o ser mais fraco até as grandes estrelas, galáxias, até os grandes mares. E então ele expressa que toda criatura deve idolatrar o seu Criador. O salmista Davi ele deixa muito claro nisso em diversos dos seus salmos. E ele é um exemplo, um excelente exemplo de adorador. Mas existe uma outra forma de adoração além do louvor, além do exaltar, além do venerar. E o profeta Samuel vai deixar muito claro isso. Uma grande forma de adorar a Deus é através da obediência, do obedecer, do compreender as Escrituras, uma lei de Deus, um evangelho em que nos mostra a maneira como devemos viver. O profeta Samuel ele vai dizer até que o obedecer, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele vai dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. A gente pode oferecer diversos sacrifícios de louvor ao Eterno. A gente pode adorar Ele da maneira mais bela, mais bonita. Mas o profeta ele vai nos ensinar que é melhor ainda nós obedecermos do que sacrificar. Oferta de louvor, fazer oferta de sacrifício. Porque a nossa obediência, ela nos mostra o poder de Deus na nossa vida. E ela vai servir de testemunho para dezenas, centenas e milhares de pessoas. Você pode louvar ao Senhor, pode fazer diversas coisas mais dentro da sua casa, no mais íntimo ali com Deus. Você e eu sermos um hipócrita. E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer um coração obediente, que segue os seus caminhos. O autor de Hebreus ele vai nos ensinar uma terceira forma de adorar a Deus, através de ações de graças. No último capítulo de Hebreus, ele vai dizer que nós não devemos nos esquecer de partilhar com os outros, porque tais adorações, tais sacrifícios, Deus se agrada. A partilha, o ajudar, também agrada o coração de Deus. E é uma forma de louvar, de exaltar o nome do Eterno. De mostrar que nós temos um Deus em nossa vida. Que Ele partilha,
que ele entrega, que ele dá, e é por causa da partilha de Deus é que nós somos caridosos, é que nós somos bons. Então, uma das grandes formas de sermos como Deus aqui na Terra, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é em sua essência, é ajudar o nosso próximo. Pois bem, mas então nós chegamos na questão de andar na presença de Deus. E eu quero começar com o livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1, uma passagem muito conhecida, em que Deus, depois de muito contato com Abraão, depois de diversos anos se passaram, depois dele ter ensinado a Abraão muitas coisas, e Abraão já ter provado que ele estava no caminho do eterno, Deus ele chega assim para Abraão e diz o seguinte: Abraão, sê perfeito, anda em minha presença e sê perfeito. Então, para nós sermos perfeitos e completos, nós devemos andar na presença do Senhor. O salmista ele vai dizer mais sobre andar nos caminhos do Senhor, e ele vai dizer a resposta, o valor de tudo isso. Ele vai falar o seguinte: olha, bem-aventurado o homem que não se dá aos conselhos dos ímpios, não se anda no caminho dos pecadores e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele vai dizer mais: pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro, nas quais dão o seu fruto na estação correta. Então, quando nós andamos no caminho do Senhor, Deus tem um plano para nós. Um plano de florescimento, de revestimento, e nós seremos como uma árvore revestida, a qual vai dar o nosso fruto na estação correta. É justamente isso que o Eterno quer nos mostrar. Que o andar com Deus na presença dEle é desfrutar do melhor de Deus, daquilo que Ele tem para cada um de nós. E muitas vezes nós perdemos, muitas vezes nós deixamos de ter aquilo que Deus tem para nós por causa da nossa desobediência. E por fim, Isaías 59:2, ele nos mostra o que de fato nos tira da presença de Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, os seus pecados fazem separação entre mim e ti. As nossas transgressões é que nos separam de Deus, e não o fato de estar ou não na igreja todos os dias. A adoração, como diz no início dessa mensagem, ela não importa onde é, mas importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então a nossa adoração ela pode estar em diversos âmbitos. Ela pode estar na nossa casa, com os nossos filhos, dando um excelente testemunho para nossas esposas, para a nossa família, para os maridos, para as nossas crianças. A nossa adoração ela pode estar no nosso trabalho, no dia a dia, como nós executamos nossas atividades. Já dizia um homem muito inteligente que nós devemos sempre pregar o Evangelho e, se necessário, usarmos palavra, porque as nossas ações é a melhor maneira de expressar a presença e a vontade de Deus na nossa vida. Nossa adoração pode ser na comunidade, no bem que nós fazemos no dia a dia, desde quando nós saímos de casa para dirigir, até quando nós voltamos e todo o caminho que nós tracejamos. Nossa adoração ela pode ocorrer em diversos âmbitos, de diversas formas, e é essa mensagem que eu gostaria de trazer para cada um de vocês. Mas nós não podemos esquecer, e aqui eu friso e finalizo essa mensagem, da adoração em comunidade, em congregação, com os nossos amigos em nossa casa ou com os nossos amigos na nossa igreja. A adoração, estar na presença de Deus, na igreja, no meu ponto de vista, é também expressamente, inteiramente importante. Essa história de eu adoro a Deus na minha casa e eu não preciso estar na igreja, ela é muito complicada porque muitas vezes nós não conseguimos entregar o tempo que nós estaríamos entregando se nós estivéssemos na congregação. Não conseguimos entregar, inclusive, a nossa disposição e a nossa vontade e nossa inteira entrega como nós estamos muitas vezes na igreja. Lógico, tem pessoas que são mais disciplinadas. Eu, por exemplo, eu adoro muito melhor e muito mais completo quando eu estou ali de olhos fechados, com toda a atenção pregada para Deus, na congregação junto com os meus irmãos. E a Bíblia vai dizer isso também. E Yeshua, em Mateus 18:20, ele vai nos ensinar que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Mais antigamente, em Êxodo, Deus ele nos mostra que ele pega um povo inteiro
E ele diz o seguinte: olha, eu quero o meu povo para que este povo reunido, ele possa me celebrar uma festa no deserto. Então ele sempre trata o povo de Israel, desde a saída do Egito até a inclusão na terra, como um povo só que vai adorar o nome dele. Prova disso é que em Isaías 43, 21, o profeta vai dizer o seguinte: a este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Nós também somos uma nação em que nós devemos louvor ao Senhor, em comunidade, no individual, no pessoal. Em nossas casas, nosso trabalho, mas também congregacional, junto com os nossos irmãos. Então, meu irmão, minha irmã que está em dúvida, principalmente nessa época onde nós estamos de quarentena, isolado em nossas casas, esse isolamento ele não é desculpa para nós não estarmos na presença de Deus, muito pelo contrário, ele é uma oportunidade de melhorar a nossa presença, comunhão e intimidade com Deus. Se você também teve essa dúvida, espero que tenha sido resolvida, espero que tenha sido respondida através dessa mensagem. Adorar a Deus, ela está em diversos âmbitos, em diversos assuntos, em diversos locais. Estar na igreja continuamente é muito importante, mas também é muito interessante e importante, talvez até mais, adorarmos a Deus em todos os nossos passos, em todos os nossos caminhos, em todos os nossos meios. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz.